Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º, capítulo 4, Pluralidade de Existências, e o item que nós vamos ler agora, na questão 171, é Justiça da Reencarnação. Brilhante a resposta dos Espíritos, como não poderia ser diferente, Jesus, o Espírito de verdade, e seus prepostos, né? E a ponderação de Kardec, que é fenomenal. A gente está utilizando aqui o livro da editora M, a tradução do livro da editora M. Então vamos lá, divulgue esses vídeos por gentileza, porque não tem fins lucrativos, a gente não ganha com essas visualizações. Quem ganha é a doutrina espírita, que vai ser consolador, o consolador prometido, né, por Jesus no coração de mais e mais pessoas. Vamos lá. Questão 171. Em que se fundamenta o dogma da reencarnação? Qual é a fundamentação disso? Hoje nós sabemos, porque temos aí tudo que André Luiz trouxe através do Chico Xavier, todos os livros do Chico Xavier, Emmanuel, a contribuição gigantesca de Emmanuel para a gente entender toda essa situação da reencarnação, do porquê, não é? Divaldo Pereira Franco, através de Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros. Caibar Schutel, através de Abel Glasser, com os livros fenomenais, né, já depois de desencarnado, como Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, que é um livro assim divisor de vida. A gente é um antes de ler o Eustáquio e outro depois que leu e compreendeu, que é fenomenal. Não bastasse a obra gigantesca de Caibar Schutel, enquanto encarnado, bandeirante do Espiritismo, né, no Brasil, a sua contribuição agora como dirigente espiritual de administrador da Alvorada Nova, mas trazendo através do seu Abel Glasser essas pérolas extraordinárias, né, dos seus livros. Tudo começou aqui, né, com essa resposta. Em que se fundamenta o dogma da reencarnação? Resposta: na justiça de Deus e na revelação, pois não cansamos de vos repetir. Um bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar irrevogavelmente da felicidade eterna todos aqueles cujo aperfeiçoamento não dependeu de si mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas encontra-se a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Tá. Em que se fundamenta o dogma da reencarnação? Porque Deus é justo. Seria uma resposta mais sucinta. Porque a partir do momento que Deus é justo, ele não faria, como não faz, uma punição a um filho eternamente por um erro pequeno. Existe um negócio no direito brasileiro que diz que a pena tem que ser equivalente ao crime. E isso é uma lei humana. E muitas delas de 1949. Certo? Então nós estamos falando que a justiça dos homens é mais eficiente que a justiça divina? Se nós imaginarmos o céu e o inferno, sim. Porque se até no direito brasileiro nós temos uma norma que não se pune, não tem uma punição mais grave do que o crime, como é que pode Deus fazer isso? Porque não criticamos religião aqui no nosso estudo, é só um fato que a gente comenta. São fatos que a gente comenta. Por exemplo, havia uma época na Igreja Católica, e ainda algumas situações ainda existem, que se você teve uma vida reta, maravilhosa, e no último ano da sua vida você não foi à missa nem para a missa da Páscoa, seria um pecado mortal e, consequentemente, você é jogado no inferno eternamente. Poxa vida, estamos falando de eternidade. Porque você não foi numa missa? Que Deus estranho, não é? E aquelas pessoas que nascem em situação extremamente difícil, que não têm as mesmas características cristãs que outras têm, como, por exemplo, alguém que sobreviveu ao tsunami de 2004, naquela penúria, naquele sofrimento absurdo, que voltamos quase que à animalidade, defendendo seus interesses no instinto de conservação, sem ter atitudes cristãs.
que nem dependem, como diz aqui, nem dependem necessariamente da pessoa, porque ela está inserida numa situação que, se não existe reencarnação, ela está lá porque Deus colocou e não viu que ia dar um tsunami lá. Percebe? Então nem dependeu dela voltar aos seus instintos. E aí Deus vai e joga no inferno por uma situação que nem dependeu dela. Então a reencarnação ela se fundamenta basicamente na justiça de Deus, que é infinitamente bom, mas também é infinitamente justo. E isso faz com que a gente tenha aos nossos olhos assim como se tirassem uma venda dos nossos olhos, e a gente começa a enxergar bem e fala: nossa, mas é isso mesmo, né? Nada acontece na vida da gente por acaso. Cada uma das lições que a gente aprende, às vezes doloridas, é verdade, são para o nosso crescimento, para o nosso engrandecimento. Cada vez que a gente vê uma injustiça sendo operada, a gente entende que no passado cometeu essa injustiça e hoje tem a oportunidade de reparar, resgatar um equívoco, e nos apiedamos daquele que comete a injustiça porque ele vai passar por aquilo que eu estou passando. E que, se ele não se arrepender e não expiar pelo amor, ele vai sentir na pele, talvez até pior do que ele está infringindo aos outros. E isso começa a gerar em mim a chamada indulgência para com as imperfeições dos outros, que é a caridade como entendia Jesus, ou parte dela. Que a caridade, como entendia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Percebe? A explicação de Kardec é fenomenal. Todos os espíritos tendem à perfeição, e Deus lhes fornece os meios de alcançá-la através das provações da vida corporal. Porém, em sua justiça, ele lhes reserva, para suas novas existências, a realização daquilo que não puderam fazer ou cumprir numa primeira provação. Não estaria de acordo com a equidade nem com a bondade de Deus castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos ao seu aprimoramento, independentemente de sua vontade e no próprio meio em que se encontram instalados. Se o destino do homem estivesse irrevogavelmente fixado após sua morte, céu e inferno, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e também não os teria tratado com imparcialidade. A doutrina da reencarnação, isso é, aquela que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus acerca dos homens, colocados em uma condição moral inferior. É a única que pode explicar o futuro e consolidar nossas esperanças, uma vez que nos oferece o meio de resgatar os erros através de novas provações. A razão assim nos indica e os espíritos assim nos ensinam. E é mais coerente com o Deus que Jesus mostrou para a gente do que o Deus que o Velho Testamento mostrou para a gente. Isso é interessante. O homem que tem consciência de sua inferioridade busca na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. Se acredita na justiça de Deus, não pode esperar ser por toda a eternidade igual àqueles que agiram melhor que ele. A ideia de que essa inferioridade não o deserda para sempre do bem supremo e de que ele poderá conquistá-lo através de novos esforços sustenta-o e reanima a coragem. Imagina você estar no plano espiritual, desalentado com a vida terrível que viveu, com a distância gigantesca de Deus que se operou naquela vida por uma série de circunstâncias, e de repente recebe a informação: você vai poder começar de novo e fazer de novo a partir de onde você parou, com o conhecimento que tem hoje. Isso anima. Quem é que ao término de sua carreira não lamenta ter adquirido tarde demais uma experiência que não pode mais aproveitar? Essa experiência tardia não está perdida, ele a utilizará numa nova vida. Isso é extraordinário. Eu conheci uma pessoa na cidade de Matão, interior de São Paulo, Dona Nilceia, que no alto dos seus mais de 70 anos, acho quase 80 anos, ela foi aprender informática.
E quando perguntavam a ela, ela dizia: eu estou aprendendo aqui porque eu não quero ficar atrasada. Como eu não sei aqui, eu quero chegar no plano espiritual, pelo menos sabendo um pouco de informática que vai ser útil na minha próxima vida. Isso é uma consciência que nós temos que ter, né? A gente nunca está velho demais para começar nada. Nunca a gente está velho demais para começar, seja o que for. Porque se a gente não usar nessa vida, vai usar na próxima, com certeza, né? Então a gente está sempre recomeçando, sempre recomeçando, sempre recomeçando. A vida vai sempre nos ensinar a recomeçar, recomeçar, recomeçar. E a gente vai ter que entender, encarnado, que sempre há um recomeço para tudo. Sempre há um recomeço para tudo. Ah, mas essa fase da minha vida foi extremamente triste, aconteceu algo extremamente doloroso, extremamente dolorido. Aquilo destrói o meu coração. Tá, vamos começar de novo? Não vou ficar preso ao passado. Isso faz parte da ansiedade, transtorno de ansiedade. O passado é mais importante, o futuro é preocupante e eu não vivo agora ao lado daqueles que me amam, aproveitando as situações que eu tenho. Eu sei que é muito difícil o que eu vou falar, né? Mas é uma forma de enxergar que nós precisamos treinar. Acontece um acidente e eu perco um braço. A maioria de nós, via de regra, eu disse todos? Não. A maioria de nós, via de regra, vai passar o resto da vida reclamando do braço que perdeu. E qual deveria ser a nossa postura? Atenção ao braço que nos resta, aos demais membros que nos restam, e qual a lição que a vida está me ensinando da perda desse braço. Isso para tudo: emprego, casa, afetos, etc, etc. Ah, Fábio, mas é muito difícil. Claro que é difícil, porque nós não treinamos ainda. São muitas encarnações que a gente não fez isso ainda. Mas dá para fazer nessa. E treinar. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Treinar. Treinar. É o que nos resta. Treinar. E Deus nos dá essa oportunidade. E o Espiritismo nos dá as técnicas para fazer exatamente o que Jesus fez. É isso. Amanhã nós vamos entrar em Encarnação nos Diferentes Mundos, que é muito bacana também. Aliás, só vai ficando cada vez melhor o Livro dos Espíritos, na minha opinião. Beijo para você que fica. Eu sou Fábio Pereira. Até amanhã. Tchau.